Boa tarde a todos. Eu tirei porque, em determinado momento, está contando já, né? Ó. Em determinado, fui ministrar uma palestra, e aí, ao final, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Não sei. Aí, saí dali, naquele coffee break, alguém virou para mim e falou assim, eu acho que a arma deixou o pessoal inibido. Aí eu falei, será? Então, depois disso, eu passei a deixar no canto ali, tá bom? Fique à vontade. Boa tarde, sou o Major Prota, responsável pela segurança de voo, segurança operacional Nota E. Vou tentar cumprir aqueles 30 minutos ali, mas já confesso que não vai ser fácil. A gente tem algumas ferramentas que são muito importantes na aviação e ela tem certa similaridade com a atividade de vocês e pode ser que seja útil para vocês. Pode ser não, eu tenho certeza que vai ser útil para vocês. Pelo menos uma ferramenta ali vocês usam muito parecida, as demais eu não sei, tá bom? Vou ver se isso aqui funciona, que não funcionou, torço para... A Bruna não conseguiu, vou torcer agora para funcionar. Rapaz. Aê, funcionou. Funcionou. Nosso tema é sobre aviação, segurança na aviação, da Nota E. Mas para abordar esse tema, eu vou ter que fazer um passeio aqui rapidamente sobre a origem da segurança operacional na aviação civil, mas tentar ser bem sucinto para não ser sacal, só para todos se situarem. Vamos falar um pouquinho sobre a origem da segurança operacional na aviação civil, e obviamente ela vai se dar no momento que começa a expandir a aviação no mundo, né, a partir da década de 40. Vamos falar sobre a segurança operacional Nota E, a implantação de barreiras, falhas, que é importante para vocês. Aí eu quero bastante atenção ali nesse tópico, que a gente tem as ferramentas que a gente utiliza lá e pode ser bastante útil para vocês. O gerenciamento de risco no Nota E, como nós fazemos, e aí os desafios. Origem. Convenção de Chicago, 1944. Cerca de 52 países reuniram nos Estados Unidos e resolveram discutir. Olha, precisamos definir alguns conceitos sobre aviação, senão vai dar problema. Então, esses países, 52 do Brasil, esteve presente, inclusive. E aí, então, nessa Convenção de Chicago, foram estipulados 96 artigos sobre o que tinha que ser, como deveria ser delineada a aviação. Após isso, em 47 foi criada a ICAO, na verdade, a ICAO foi criada em 44. Em 47, então, a ICAO ela dá início ao surgimento dela mesma e o Brasil passa a ser, então, signatário. É um tratado internacional. Em se tratando de tratado internacional, nós devemos cumpri-lo se nós somos signatários. À época eram 52 países, hoje são 192 países. 47 surge, então, os anexos. O que são esses anexos? São os documentos relacionados à aviação. Diz respeito à licença. O anexo 1 vai tratar sobre licença. Diz respeito à comunicação. O anexo, que eu não lembro o nome, vai tratar sobre comunicação. Diz respeito à investigação de acidente aeronáutico, anexo 13. E o último anexo que foi inserido pela ICAO foi o anexo 19. Ele vai tratar exatamente sobre o tema nosso. Sistema de gerenciamento da segurança operacional. Aí o pessoal fala assim, por que segurança operacional, né? Segurança operacional e segurança de voo é a mesma coisa. É porque a Força Aérea, né, antes da existência da ANAC, a ANAC é a Agência Reguladora da Aviação Civil no Brasil, quem controlava isso era o DAC, Departamento de Aviação Civil. Com o surgimento da ANAC, a ANAC, então, passou a tomar conta da aviação e passou a usar esse termo internacional, que é a segurança operacional. Ela envolve muito mais do que o voo. Né? Mais do que o voo, ou seja, todo mundo faz parte da segurança. Todo mundo é importante. Ok? Passando esse panorama, vamos ver como é que começou no Nota E. Nota E, 92. 92 surge lá o grupamento aéreo da Polícia Militar. A aeronave era do governo do Estado. Foi cedida para a Polícia Militar e forma o grupamento aéreo para atuar em atividade de segurança pública. Até então, existia segurança? Existia, mas de forma limitada. Não existiam ferramentas. Estávamos iniciando. 2002, constrói-se o hangar, é o que está hoje lá, todos conhecem. 2003, cria-se o Nota E, que é um núcleo de operações, e hoje está aí junto com o SAMU. E 2011, que vem surgir o nosso Manual de Gerenciamento da Segurança Operacional. Toda a parte de segurança do Nota E é baseada nesse manual. Esse manual não é inventado na nossa cabeça, só para deixar
Algumas ferramentas que eu vou apresentar aqui são complementares, mas nós seguimos a ferramenta do manual. Essas ferramentas do manual são baseadas no anexo 19. A ANAC pegou esse anexo 19 da ICAO, trouxe para cá e falou assim, ó, GOL, TAM, nota E, isso aqui é o norte. Sigam isso aqui. Todos, obrigatoriamente, tem que ter esse manual. Tanto que o nosso foi elaborado em 2011, ele só foi aprovado em 2014, devido à exigência da ANAC. Em 2012, fizemos uma reformulação, esperamos 2013, quando for 2014, falaram, tá ok, o manual de vocês agora está de acordo. Para você ter ideia como é que a gente ficou aí tentando adequar. A partir do momento que aprovou, a gente faz revisão anual desse manual. Essa revisão inclui atualização, inclui ali um cronograma anual, que a gente acaba fazendo esse planejamento para ano seguir, como o caso deste ano, previu aí o CRM, que muitos participaram. Okay? Aqui, então, surge então, a segurança operacional do Nota E de forma formalizada. Agora sim, nós vamos à parte interessante e importante, que é da ferramenta. Plano de ação. Vamos lá, implantação de barreiras, falhas e atos inseguros. Não funcionou com você, né? Acho que foi o... Primeira ferramenta que eu vou apresentar para vocês, ela é muito similar ao que vocês têm aí. O nosso chama-se HELPREV, Relato de Prevenção. Vocês têm o NCPS. É uma ferramenta não punitiva. Aliás, na aviação, não trabalhamos com punição. Na aviação, trabalhamos apenas com prevenção. No relatório final de um acidente, ele não é punitivo. Ele não atribui causa ou culpa a ninguém. Ele aponta fatores contribuintes daquele acidente. O objetivo, para que toda a comunidade aeronáutica, no mundo inteiro, possa aprender com os erros. E, via de regra, na aviação, no seu percentual da indústria, na área médica, mas na aviação, mais de 80% está relacionado a erro humano. Então, se eu utilizar um relatório desse, aliás, é um grande conflito entre o mundo jurídico e o mundo aeronáutico. O mundo jurídico é pegar este relatório, julgar. Quem é o responsável? Quem é o culpado? Né? Mas no mundo aeronáutico, não. Não existe culpa, não existe responsabilidade. Existem os fatores contribuintes para aquele acidente. O que nós podemos fazer, ou o que aquela unidade aérea ou as pessoas podem fazer para aprender com aquele acidente? E aponta, ok? Então, réu prévio, a gente frisa isso, porque lá na unidade ainda existe, nós temos 30 anos, o SAMU tem 17, né? O Nota F fez 30 anos este ano, e ainda temos uma certa resistência ao réu prévio, porque acredita que isso é uma ferramenta de comunicação da pessoa. Isso não é comunicação de ninguém, é comunicação do fato. Aquele fato vai ser recebido pela segurança de voo, ou pela segurança operacional, vai tratar com os respectivos setores, como vocês fazem aqui, responsabilidade de quem? Da operações, da manutenção, e depois a gente vai dar a difusão daquele assunto de forma tratada, sem exposição de ninguém. Essa é a ferramenta. Temos ali diversas formas de ser enviada, né? Você pode ser um formulário físico, tem de forma online, a gente espalhou QR Code na unidade, o cara chega ali com o celular, né? Faz. Ou então temos uma ferramenta hoje que é chamado Follow-E, é um software que toda a nossa atividade é registrada nesse Follow-E. Qualquer uma pessoa pode entrar lá e registrar. Aliás, o réu prévio não necessariamente seja alguém da atividade aérea que tem que registrar. Pode ser qualquer alguém de fora. Viu um fato. Exemplo, alguém dos senhores aqui chegou lá no hangar e percebeu que tinha alguém entrando no rotor de cauda da aeronave, se aproximando do rotor de cauda da aeronave. Opa, isso é um perigo? É um perigo. A quem que eu relato? Aí você vai lá e procura segurança de voo. Mas você pode pegar e registrar na sua casa, depois, no carro, onde você estiver. Registra, vai chegar para a gente. A segunda ferramenta, bom, essa aqui você já conhece, né? A segunda, vistoria.
a gente faz vistorias dos nossos helipontos. Essa vistoria também na segurança operacional ela é prevista. Os locais de pouso, a gente não consegue fazer todos, até porque com aeromédica a gente faz. Se fosse para poder fazer vistoria em todo o campo de futebol, a gente ia ficar o ano inteiro só fazendo vistoria, né? Pouso na rua, fazer na Reta da Penha. Então, a gente faz vistoria nos helipontos homologados. O único heliponto não homologado que a gente faz vistoria, mas ele está em fase de homologação, é o do EUE. É o único. Aliás, é um heliponto sensacional. Muito bom. É o primeiro heliponto elevado do estado, mas foi construído bem projetado. A gente faz vistoria em todos esses helipontos. Para quê? Identificar perigo. A lâmpada queimada, a ausência de biruta, por exemplo, se há mato no entorno, se o local tá aberto, por exemplo, e pessoas podem adentrar, enfim. 2 vezes por ano a gente faz isso. Então, não sei de que forma vocês poderiam utilizar essa ferramenta de vistoria, mas é uma ferramenta que a gente utiliza lá, muito importante para a gente. A gente está sempre apontando, manda para a chefia, como aqui mandaria para o coordenador geral. CRM. CRM teve agora uma equipe, nós fizemos agora uma semana, 2 semanas, né? O CRM, ele iniciou na aviação. Devido a vários acidentes na década de 70 e 80, né, principalmente, chamou a atenção que a maior parte desses acidentes era provocado por erro humano, falha na comunicação. Envolvia o quê? Gerenciamento de recursos, gerenciamento de equipes. Foi criado, então, o CRM pela equipe da NASA, especificamente para pilotos e comissários. Só que evoluiu. Hoje não é só para piloto e comissário, é para toda a unidade. Vai da alta gestão até todos os executores, né? E o mais interessante do CRM, ele não fica restrito à aviação. O CRM pode, sim, e deve ser aplicado a qualquer unidade que trabalha com a equipe e que há a possibilidade de erro humano. O erro humano ser fator contribuinte para algum incidente. Então, o SAMU, se quiser trabalhar com CRM específico para a unidade, é muito interessante. Na ANAC tem uma instrução suplementar que fala sobre isso. Ela é de 2020, sinal. E temos o manual do Comando Aeronáutico, que ele é melhor ainda. Ele é mais completo, o manual do Comando Aeronáutico. Também ficaria interessante vocês utilizarem esse manual como norte. Peraí. Opa, foi. FOD. Esse FOD também é outra ferramenta que a gente utiliza. Como, repito, nada disso foi inventado por nós. Nós estamos cumprindo aquilo que o mínimo previsto pela ICAO, como eu falei, o mínimo previsto naquele anexo 19 da ICAO, que a ANAC, então, a partir de 2005, passou na verdade, a partir de 2009, né, que 2005 foi a criação da ANAC. E uma dessas ferramentas é o FOD. FOD é qualquer objeto que possa causar dano. Exemplo, está ali parafuso, é muito comum em ambiente de aeroporto, né? Parafuso, cadeado, a sucção da turbina, por exemplo, pode provocar um dano no motor, além de danos materiais, a possibilidade de um acidente. E no nosso caso, lá na atividade do Nataé, o deslocamento de ar da aeronave é muito grande. Então, qualquer objeto que esteja jogado no heliponto, por exemplo, pode voar, provocar dano à pessoa, ou a terceiros, um veículo parado, por exemplo, um destelhamento de uma casa, uma tampa de uma caixa d'água que não está bem fixada, e a gente acabou passando e levou essa tampa da caixa d'água embora, machucou alguém, como já aconteceu. Pipa é um dano, é um objeto. Linha de pipa. Pássaro, recentemente tivemos uma colisão com um pássaro, também, não deixa de ser um objeto, uma possibilidade de dano para esse objeto. Então, a gente tem isso aí. Como é que a gente faz esse trabalho lá? A cada 15 dias, toda a equipe, o pessoal do SAMU que nos auxilia lá, faz isso, participa conosco. Após o briefing, todo mundo sai fazendo o CATA-FO. A gente não utiliza, para evitar qualquer interpretação equivocada, a gente
bota lá no grupo cata FO realizado e não cata FOD. Alguns colegas acaba levando na brincadeira, mas o FOD a gente faz a cada 15 dias no início de cada quinzena. Essa ferramenta aí, eu acredito que vocês utilizam, né? Um procedimento operacional padrão. É o que a gente também faz lá. A cada atendimento pré-hospitalar tem um procedimento, atendimento aeromédico, interhospitalar tem outro procedimento. Recentemente nós tivemos aí um resgate no navio. Esse navio estava com um tripulante a bordo, passando mal, sugeria que fosse essa dor abdominal que ele sentia seria proveniente de crise renal, solicitou nosso apoio. Bom, não teve atendimento médico lá, né? Precisou do nosso socorro para ser levado para a terra. Pensamos na hora no auxílio do médico. Poxa, se a gente vai socorrer alguém, vai botar na aeronave, está sentindo muita dor, vamos levar o médico a bordo. Porém, o nosso POP, ou nosso SOP, não previa isso. E a gente tem sido bem rigoroso com o cumprimento. Porque se foi um dia escrito um POP com SOP, é porque houve algum evento, algum incidente ou acidente, geralmente acidente. Então, ele é escrito exatamente para poder mitigar isso aí. Então, quando a gente descumpre e começa a inventar, a gente já começa, então, a deixar de ser erro e passa a ser violação. Então, aqui a gente segue esse POP à risca. Eu estou falando isso porque no dia, eu estava em serviço, eu tive que ir lá, o doutor Bruno foi muito solícito, não, eu vou a bordo. E eu agradeci. Fui eu que convidei, e eu falei, você desculpa, eu esqueci. Eu esqueci que não estava no POP. Lógico que a gente não vai engessar, né? A gente pode, sim, como eu fiz, no momento oportuno, a sessão responsável e fala, olha, a gente pode alterar esse POP, já que a gente tem uma equipe médica aqui, não vai, nessa ocasião, nessa situação específica, não vai prejudicar em nada a segurança. Mas eu não poderia agir de forma aleatória. Ainda mais porque a embarcação, ela veio, ela não parou. A embarcação, ela continuou. A gente tem que fazer o resgate no guincho com a embarcação seguindo. Coisa também que a gente não treina isso, né? Como é que eu pego o navio para treinar em movimento e fazendo resgate com guincho? Tem que fazer no momento que acontece, né? Outro Cefit. Eu trouxe isso aqui porque é um evento que já aconteceu conosco. Quem é mais antigo aqui no SAMU vai lembrar. Essa ferramenta, a prevenção de Cefit, como a gente faz hoje, é através do monitoramento das condições meteorológicas, aplicativo, sites, boletins de alerta da Defesa Civil, ligação para o local de pouso. Então, a gente está sempre monitorando as condições meteorológicas, porque, via de regra, acidente que é provocado nessas condições, voo controlado contra o terreno, condições meteorológicas diversas. Vocês lembram em 2016, um acidente da noiva em São Paulo, né? Se vocês digitarem no YouTube aí, acidente da noiva, vai aparecer esse de dezembro de 2017. Dezembro de 2017, há 5 anos. Foi um exemplo claro de Cefit. Foi um exemplo claro ali de Cefit, né? Um exemplo que a gente tem marcante, porque esse foi filmado do interior da aeronave, e vocês percebem ali a aflição. Cefit eu vou controlado com o terreno quando acontece por uma ausência de visibilidade. Esse acidente aí foi com aquela aeronave que eu apresentei para os senhores lá no início, o ARP-01. Foi quando nós começamos o GRAE em 92. Em 2007, nós perdemos essa aeronave. O problema não é perder a aeronave. O problema é que nós perdemos vidas ali. Perdemos 6 vidas. 2 pilotos, 3 médicos e um enfermeiro. E o que nós fizemos para poder usar essa ferramenta de prevenção? Construímos um atendimento que não fosse comprometer mais a tripulação. Mas até hoje existe um receio. Também num voo, não muito, em novembro do ano passado, Cachoeiro, condições meteorológicas não estavam muito favoráveis. A CESA ligou para nós, pediu esse apoio.
Realizamos, voltamos, pousamos. Quando terminou de pousar no QCG, após ter deixado lá no Meridional, a responsável lá pela regulação ligou e o que ela falou? Exatamente sobre esse acidente. Porque ela estava no dia. Ou seja, ela não esqueceu ainda. Mesmo que a gente tenha adotado procedimento para mitigar esse risco, esses procedimentos envolvem desde da nossa percepção de que não é favorável as condições, a gente deve voltar, ou deve pousar, se for preciso, a ligação para o local que a gente vai realizar o voo, por exemplo. Como é que estão as condições aí? Está vendo o topo dos morros? Então, a gente hoje tem essa... Mas a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer. É um evento que marcou muito o Nota Aero, CFIT. Outra ferramenta, auditoria de segurança operacional. Não sei se vocês fazem auditoria. A gente faz auditoria interna. Todos os setores, a segurança operacional visita, faz um questionário. Todos os servidores do Nota E respondem, apontam as falhas, as qualidades, fazem sugestões e, no final, a segurança de voo envia para a chefia. É outra ferramenta também, auditoria interna. Promoção da segurança operacional. De que forma que a gente promove a segurança operacional? Uma delas através do alerta de voo. O que é alerta de voo? Quando a gente recebe alguma informação do REALPREV, a gente muitas vezes transforma em alerta. Exemplo, identificação lá daquele elevador lá no uriponto do EUE. Tem como eu eliminar aquele perigo? Não tem. Só se eu tirar o elevador. Não, aí vai inviabilizar. Eu tenho que mitigar aquele risco. O que a gente faz? Bom, se a gente identificou elevador, só vai estar na posição lá em cima depois que a aeronave estiver pousada e cortada. Caso seja identificado que ela está lá na posição antes de ir para pouso, a gente faz um alerta de voo e fazendo recomendações. Primeiro, ligar para o local antes de realizar o voo. Segundo, identificou que está na posição acima, oferece risco, procura outro lugar seguro. Pousa no QCG, pousa na rodoviária. Esse documento a gente manda para todos, esse alerta de voo, e bota na pasta de briefing. Outro documento que também vocês podem, talvez aí, boletim prevines, né? Todo mês a gente toca algum assunto de segurança. Não sei se vocês fazem isso aqui com frequência, mas todo mês a gente pega um assunto sobre segurança, escreve, pega um artigo, dá uma limitada nele no assunto, para ficar mais, para a leitura ficar mais rápida, dinâmica, manda para todo mundo, faz a leitura no briefing. A outra ferramenta, promoção, seminários. O que vocês estão fazendo aqui hoje, também fazemos lá no Nota E, pelo menos 2 vezes por ano, geralmente em abril e outubro. A gente tem costumado agora dividido em 2 blocos, a parte de saúde física e mental. Este ano contamos com a colaboração do Dr. Denilton, falando sobre higiene do sono e a prevenção de dor, e a outra parte voltada para a atividade operacional. Outra ferramenta é o GASO. Não sei se vocês têm também aqui, é o Grupo de Ação de Segurança Operacional. Ele é composto por todos os chefes das seções. E a cada 3 meses a gente reúne. A segurança operacional coloca a pauta dos temas, coloca a data, o horário, reúne esse grupo e vamos discutir assuntos sobre segurança operacional. Só que antes a segurança operacional manda para todos os colaboradores. Olha, nós vamos discutir sobre esse assunto. Se você tiver alguma sugestão, você leva para o seu chefe e aí ele vai discutir o que é melhor. Então, é outra ferramenta, o GASO. Também não sei se vocês trabalham com essa reunião frequente aqui, mas a gente trabalha com essa reunião a cada 3 meses e sempre com uma pauta de segurança pré-determinada. E temos outras ações adicionais, aí fora do nosso manual lá, que eu comentei. A gente identificou o seguinte, assunto de segurança, às vezes ele parece ser meio sacal. Né? As pessoas não gostam de falar, acham que... E acaba deixando meio de lado, esquecido. Então, a gente, por forma de estimular, a gente toda semana, a cada 15 dias, a gente estipula lá um determinado tema e aborda no briefing. Essa é uma delas, né? Temas para briefing matinal, toda segunda-feira. Temos aí sempre a participação da equipe SAMU conosco, né? Todo dia.
Uma hora a gente vai botar um assunto lá pertinente. E não tem um assunto voltado para o aeromédico, mas nós já estamos com isso para ser inserido. Toda a nossa missão tem o brief da missão. Nós não vamos para uma missão sem que leia, por exemplo, aquele SOP. Né? Um resgate no ataque no Maguari, no guincho, a gente lê, faz o brief, como vamos realizar aquela missão. E no retorno, da mesma forma. A gente faz o debriefing. O que a gente tem de positivo, negativo, o que a gente pode melhorar nessa missão. Além disso, a gente faz o estudo de caso. Missões de destaque, seja ela qual for, tendo ponto positivo ou negativo, a gente faz, então, o estudo de caso. Vamos passar aqui agora a avaliação de prontidão. A avaliação de prontidão, os pessoal do SAMU conhecem, não sei se faz aqui, né? Eu acredito que não, mas na Vale, sim. É uma ferramenta que a gente utiliza também na segurança. De que forma? Todos os nossos colaboradores, ao chegar no serviço, eles realizam a avaliação da prontidão. E aí pode dar limítrofe alterado ou significativamente alterado. Quando a ferramenta indica remanejamento da atividade crítica, nós, então, solicitamos que 2 horas depois eles façam. Conversamos com eles, mantemos contato. Caso mantenha aquela situação, a gente, então, pede a substituição. A gente recomenda a substituição. Seja piloto, seja operador, aerotático, ainda não fazemos com operador de suporte médico, mas com todos os outros, ao defeito do nota E, nós fazemos essa substituição. A nossa limitação, eu vou botar depois aqui nos desafios, né? A gente tem limitação com relação a isso, porque a gente não tem um profissional hoje da área de saúde. Isso dificulta a nossa melhoria e qualidade, continuidade nesse trabalho. Bom, a gente gerencia o risco. Utilizando essa matriz, vocês também têm uma matriz de risco aqui, para fazer aquela análise lá do procedimento que vocês têm, quando chega o réu prévio. Então, a gente, intolerável, tolerável, aceitável, a gente tenta mitigar de forma que, se é intolerável, se tornar tolerável ou aceitável. E aí, a gente criou também esse índice de desempenho de segurança operacional. Aí a gente propõe a vocês, não sei se vocês têm algum índice para medir, aqui, deixa eu ver se está funcionando. Tá. Bom, a gente pegou o número de réu prévio desde 2012 até 2022, pegamos as horas voadas em cada ano, dividimos pelo número de réu prévio. E a gente encontrou este gráfico aqui, ó, esta linha aqui, ó, essa curva. Está vendo aqui 2017, o ápice estava no vermelho, né? Nós tivemos muitas horas de voo, muitas horas voadas e poucos registros, proporcionalmente. Quando foi em 2018, o pessoal lembra aqui, acidente. Acidente com nota E. Perdemos, felizmente, somente a aeronave. Aí você vai perceber, mas estava reduzindo. Na verdade, não estava reduzindo. Essa redução de 2017 aqui, para 2018, observe aqui, é porque a partir do evento, foi em agosto, as horas de voo reduziram. Mas se eu tivesse trazido aqui para vocês o gráfico de réu prévio, vocês iam perceber que ele se manteve estável. E houve uma redução drástica de réu prévio de 2015 até 2018. O réu prévio para nós, não sei se o a ferramenta de você, NCPS. Eu não sei se o NCPS, a forma como vocês visualizam isso, mas para nós o réu prévio, ele demonstra o alerta da unidade. A atenção de todos os colaboradores com o serviço. Para nós, ela é importantíssima. Por isso que a gente colocou, é como se vocês pegassem hoje o número de atendimentos do SAMU e dividissem por número de NCPS. Eu vou até o final, vou gravar igual a Denilton, igual ela ficou. É como se vocês pegassem hoje o número de atendimento e dividissem. E aí vocês encontrassem lá o que nós fizemos. Para nós lá, o índice é 30. Passou disso aqui, o nível de alerta nosso sobe. Então, enquanto está aqui embaixo, como agora, 13.2, ok. É como se vocês pegassem o número de atendimento, dividissem por número de vocês, de registros que vocês têm, e fizessem lá uma comparação. É o que nós fizemos. Esse índice também é interessante, caso vocês consigam avaliar e também uma ferramenta de monitoramento de você, da segurança. Bom, agora os nossos desafios, para a gente finalizar. Eu vou passar ali, acho que uns 2 minutinhos só, mas está dando os 30 agora. Desafio que nós temos.
Em 2019, nós elaboramos o nosso primeiro planejamento estratégico. Até então, o NOTAE não tinha. Não sei a equipe SAMU aqui se já pensou, mas é interessante vocês construírem o planejamento estratégico em cima do planejamento estratégico da Secretaria de Saúde, mas nós fizemos isso pensando no futuro. Só que fazer planejamento estratégico é ótimo, né? Mas o problema é conseguir botá-lo em prática. E vai chegando o tempo, como agora, 2023, a gente não conseguiu colocar tudo. Mas de fato, construímos algumas coisas. Então, assim, não ter é pior. Então, nós temos, obviamente, ano que vem vamos adequá-lo, mas muitas conquistas foram realizadas, sim, nota aí, nesse período de 2019 a 2023, seja a aquisição de equipamentos, inclusive o planejamento da sede do NOTAE. Ele não saiu, não concluiu ainda, mas agora, semana passada, foi assinada e deve sair do projeto e, sim, iniciar a obra agora em 2023. Não vai construir, a entrega não vai ser em 2023 conforme o planejamento, mas conseguimos, sim. Então, nossos desafios aqui, acompanhamento da saúde física e mental dos servidores, porque a partir do planejamento estratégico, colocamos isso lá, o que nós conseguimos evoluir? Um convênio com a equipe da UFS. Hoje nós temos estagiário do último período de psicologia da UFS que nos atende lá. Eles fazem um acolhimento semanal, a gente faz um cronograma para que todo efetivo consiga passar por eles, não em atendimento, sim de acolhimento. E é acompanhado, respectivamente, por o seu orientador lá na UFS, o Tiago, o doutor Tiago. Então, hoje a gente está conseguindo fazer, só que ainda é deficiente. Nós não temos uma equipe nossa. Eles ajudam bastante a gente, mas ainda não é o suficiente. A gente precisa de um profissional da área que esteja conosco lá diariamente. E quando teve aquele evento lá em 2018, né, da nossa aeronave, né, nosso acidente, veio a equipe do Rio de Janeiro, né, 2 psicólogas, que é do Grupamento Aéreo Marítimo, e elas são especialistas em psicologia de aviação, e pontuaram algumas coisas que a gente precisaria. Uma delas é isso aí, que a gente ainda não conseguiu, jogamos o nosso planejamento estratégico, a gente ainda não conseguiu. O segundo, fomentar a segurança da atividade e organização e manutenção. A gente também, no ano passado, a nossa manutenção passou a ser uma organização. Hoje a gente faz uma manutenção mais complexa das nossas aeronaves, mas a gente precisa fomentar a segurança. Uma coisa é adquirir equipamento, qualificar. A outra coisa é a gente preocupar agora com a qualidade do serviço prestado, a segurança do serviço prestado. Isso a gente tem debatido lá para a gente melhorar isso. E a outra desafio nosso é reforma e ampliação do nosso hangar. Espero que agora, em 2023, saia e todos possam visitar o NOTAE em breve, aí, uma sede nova, uma sede melhor, e isso impacta também na nossa segurança. Então, a gente vai finalizar deixando essa frase que a gente costuma colocar em nosso e-mail de resposta: quem ama perigo, nele perece. Obrigado aí a todos. Eu acho que eu passei 2 minutos aí, né?